O Senhor tem falado no meu coração. Domingo retrasado, aqui na casa do Senhor, o Senhor tinha me dado uma palavra. E eu comecei a estudar. Senhor, quando eu olhei a igreja adorando ao Senhor, o Senhor me fez uma pergunta. Será que nós estamos se preparando para a volta de Jesus? Como nós estamos? Será que nós estamos esperando um noivo? E eu vi a igreja do Senhor adorando, como se estivesse esperando um noivo. E o Senhor me levou lá para o Apocalipse, no capítulo 22, onde o Senhor mostrou para João, em visão, mostrou para ele a revelação de Apocalipse, no capítulo 22. É o último capítulo de Apocalipse. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 1, amém? Encontraram? Amém. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui o nosso Senhor mostrou para João o rio da vida, como se fosse o nosso Senhor, Deus maravilhoso, o rio da vida, a água, claro como um cristal. Você imagina agora um mundo puro, sem enfermidade, sem doença. Você imagina agora tudo cristal, tudo maravilhoso, sem nós pecar, tudo perfeito. E aqui João teve essa visão. E Deus começou a mostrar para ele essa água da vida, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Essa água da vida vinha do trono de Deus e do Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina uma cidade gloriosa se encontrando com o nosso Senhor. Não é só um final feliz, mas é um recomeço de tudo. É o início de tudo. Aqueles que estão esperando o nosso Senhor Jesus. Aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus. Não é um fim a nossa morte, mas tudo começa quando a gente aceita o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tudo começa assim. A nossa vida, irmãos, não é aqui somente nessa terra, não. Mas há uma eternidade para nós herdar, onde nós não vamos ter mais nem tristeza, nem dor. E João, ele viu essa água viva. Ele declarou que ela era um cristal. E lá no começo da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, fala ali do jardim do Éden. Um jardim muito bonito, onde também tinha um rio muito bonito. Mas por causa do pecado, o homem foi expulso daquele jardim bonito. Não pôde mais ficar ali naquele jardim. E ali naquele jardim tinha uma árvore da vida. Mas o pecado entrou e ele foi expulso. E essa árvore foi bloqueada. Não temos mais acesso ali, no início de Adão e Eva. Nós sabemos a história, como começou. E aqui no capítulo 22, João lhe viu um novo jardim. E ali, nós não vamos mais ser expulsos, mas sim os salvos vão entrar nesse jardim, nesse rio da vida. Aqui, quando chegar este momento de Apocalipse 22, quem estiver ali não vai mais ser expulso como foi no jardim do Éden. Ali nós vamos permanecer naquele lugar maravilhoso, onde eu e você nós estamos se preparando para morar. Não por causa do
lugar cristal, não por causa das ruas de ouro, mas porque Jesus vai estar lá. Porque Ele é o nosso Senhor. Não porque não vai mais ter dor, não porque nós não vamos sofrer, mas porque nós vamos estar lá com o nosso Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós, nos perdoou de todo o pecado. E será que nós estamos se preparando para esse dia? E nós sabemos que ali, esse rio, não é qualquer rio. Ele nasce do trono de Deus e do Cordeiro. Ele carrega a própria vida de Deus. Esse rio da vida, Ele é o próprio Senhor. Você sabia? O Senhor está preparando um lugar maravilhoso para nós, para a noiva do Senhor, aqueles que estão se preparando. E no versículo 2 diz assim: no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Aqui a árvore da vida está nos dois lados do rio, frutifica os 12 meses do ano. Quer dizer que não tem escassez, que tem abundância. A árvore da vida, o fruto, frutifica os 12 meses, para todo o ano. As folhas curam as nações. E diz quem estuda a palavra do Senhor, que ali fala da cura das nações, em grego significa restauração completa, nada mais pode nos ferir. Quando fala ali a cura das nações, uma restauração completa, nada mais vai poder nos atingir, nenhuma mágoa, nenhuma dor, aquilo que nós sentimos hoje, a tristeza, a aflição, nós vamos ser curados pelo Senhor. Quer dizer, uma cura para nós, uma restauração completa. Não vai mais atingir a nossa vida aquilo que nós passamos. Muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente passa por angústia, aflição, e aqui nós vamos ser curados por completo, nada mais. Tanto que no versículo 3 diz assim: ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus. Olha que tremendo. Nela estará o trono de Deus e no Cordeiro, e os seus servos servirão. Os seus servos servirão. Nós, os servos do Senhor, vamos servir aquele que nos serve, aquele que deu a vida por nós. Nós vamos continuar lá servindo ao Senhor, não como agora, que muitas vezes a gente vem cansado, ou a gente faz algo murmurando, não. Vai ser uma adoração perfeita, mas nós vamos servir aquele que deu a vida por nós. Nós vamos continuar servindo, adorando ao Senhor. Aleluia. Olha que tremendo isso, irmãos. Vamos servir aquele que nos serve. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 4 diz assim: e verão a sua face, e na sua testa estarão o seu nome. Nós sabemos que desde que o homem pecou lá no início, o homem não pôde mais ver a face do Senhor. Moisés só viu as costas do Senhor, mas lá nós vamos ver a face do Senhor. E diz que na nossa testa vai estar escrito o nome do Senhor em nós, como se nós fosse a propriedade do Senhor. Você é a propriedade do Senhor. Olha que tremendo isso. Que tremendo. Na nossa testa vai estar escrito o nome do Senhor na nossa vida, dizendo: Ele é meu, eu comprei com preço de sangue, Tu é meu, você está aqui comigo agora. Imagina o Senhor falando isso. E nós vamos ver a face do Senhor, como diz esse versículo. Que tremendo isso, irmãos. Propriedade do Senhor. Glórias a Deus. E no versículo 5: ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada,
nem da luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará e reinarão para todo sempre. Porque o nosso Senhor, Ele é a nossa luz, o reino sem fim. Não precisa mais nem do sol, porque Ele é a luz, Ele é o reino, Ele é para sempre. Não precisa mais dessa lâmpada, não precisa de mais nada lá no céu. Você acredita nisso? Está na palavra do Senhor, irmãos. Nós vamos reinar com Ele para sempre. E disse, olha só que tremendo, no versículo 6, disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A palavra do Senhor é verdadeira, é fiel. Vai se cumprir esta palavra, irmão. Já está se cumprindo. Muitas coisas já se cumpriram, essa palavra aqui. Mas essa parte de Apocalipse vai se cumprir ainda. Você crê nisso, irmãos? Essa palavra é verdadeira, ela é fiel. Olha a importância de nós lermos a palavra do Senhor todos os dias, meditar na palavra, não só ler, mas praticar. Uma palavra verdadeira. Não é simplesmente um jornal, um livro que nós lemos ali, mas é uma palavra fiel e verdadeira, onde o Senhor ali usou pessoas, usada por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, para deixar essa palavra aqui. Essa palavra é verdade que nos transforma, que nos deixa de pé em todos os momentos das nossas vidas. E no versículo 7, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O Senhor Jesus está falando aqui que Ele vem em breve. Quando Ele se entregou naquela cruz por nós, ali Ele disse que Ele ia voltar. Isso aqui é breve. Desde aquele tempo lá, irmãos, Ele vem em breve. E será que nós estamos esperando o Senhor todos os dias? Ou será que nós estamos dormindo, desapercebido, pensando que o Senhor não vem? Mas essa palavra é fiel e verdadeira, Ele vai vir sim. E nós temos que estar preparados. No versículo 8, eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então João ali, ele ficou apavorado, o anjo mostrando para ele tantas coisas, ele se prostrou e o anjo disse: não faça isso. Não podemos se prostrar diante de ninguém, nem dos anjos, somente do Senhor. Ele repreendeu ali João, que ele não podia estar prostrado diante dele. Só Deus merece adoração, nem os anjos, nem imagem, nem aquele que já morreu, que muitos pagam promessa. Ninguém merece adoração, ninguém merece ninguém. Tanto aqui que o anjo diz: não, te levanta, somente para Deus. Está na palavra do Senhor, irmãos, aqui no versículo que nós lemos, o 8 e o 9. Então somente o nosso Senhor Jesus nós devemos adorar, ninguém mais. Glória a Deus. E no versículo 10 diz assim: não cele esta palavra da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. O que é não selar? Não deixar fechada, mas pregar, anunciar que Jesus breve vem. Nós temos que falar para as pessoas que Jesus está voltando, que Ele vai vir buscar aqueles que estão se preparando. Não é para nós selá-la, deixá-la fechada, é para nós anunciar esta palavra do Senhor, que em breve Ele vem buscar a igreja dele. Então, versículo 11, olha só: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suja-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda.
Aqui é como se fosse Deus falando assim: tá, e aí, você vai continuar assim mesmo? Você vai continuar injusto? Você vai continuar pecando assim mesmo? Ou você vai tomar a decisão de parar de ser injusto, de fazer as coisas erradas? Aqui como se estivesse dizendo, apertando, né? Tá, e aí? Vai continuar fazendo injustiça, fazendo as coisas erradas? Ou vai continuar sendo santo, santificando cada vez mais? Será que nós vamos se arrepender do nosso erro, daquilo que nós estamos fazendo de errado? Aqui ele está querendo dizer para nós. E aí, o que nós vamos continuar? Sendo santo, continuar se santificando cada vez mais? Ou será que nós vamos ficar injusto? Será que nós vamos se render aos pés daquele que veio buscar a sua igreja? Sabe, irmãos, após a morte, não tem como nós mudar. Após a morte, há um juízo para nós. Nós temos que reconhecer Jesus em vida aqui. Nós temos que arrumar a nossa vida aqui em vida. Não adianta depois que eu morrer, ou você morrer, um parente nosso, nós interceder por ele. Não adianta mais. Nós temos que falar ainda para as pessoas em vida. Nós temos que arrepender ainda em vida. Depois da morte, não adianta mais. Por isso que Jesus ele vem, para que todos reconheçam que ele é o Senhor. Aqueles que querem, nós sabemos que muitos não querem ele, mas nós estamos aqui e nós podemos falar para muitas pessoas ainda, porque dá tempo ainda. Ele não voltou ainda, porque nós estamos aqui. Nós não estamos ainda nesse lugar maravilhoso, nós estamos ainda aqui na terra. Então ainda dá tempo de nós anunciar que Jesus vem em breve e tudo aqui vai cessar. Ainda dá tempo de nós sermos usados muito mais pelo Senhor, evangelizar lá fora, os nossos parentes, os nossos amigos, anunciar que em breve o Senhor vem. Aleluia. Santo Deus, aleluia. E no versículo 12: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar segundo a sua obra. Aqui o nosso Senhor, parece que ele fala, né, com uma urgência: eu venho em breve. Um alerta para nós: eu venho em breve. Olha só, que tremendo isso, irmãos. Eu venho em breve. Ele vem como juiz para dar a recompensa pela fidelidade de cada um. Não é pelas obras, não é pelo que nós fizemos aqui. Porque a nossa salvação ela é graça do Senhor. Porque muitos podem fazer a obra do Senhor e chegar num grande dia não ser reconhecido por Jesus. Mas nós vamos ganhar a recompensa pela nossa fidelidade com Ele, pelo nosso coração puro, pela nossa santidade. Nós vamos ganhar uma recompensa. Você sabia que você vai ser recompensado pelo Senhor pelas tuas atitudes aqui, pela tua justiça aqui, justiça correta. Você vai ganhar uma recompensa do Senhor. Olha que tremendo. O Senhor tem preparado algo glorioso para nós. Glórias a Deus. E olha só, no versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então há um povo que vai ficar de fora, aquele que não quer nada com o Senhor, aquele que não se arrepende. Felizmente vai ficar de fora. Aquele que pratica tudo isso que eu li não vai herdar a vida eterna com o Senhor. Isso é um alerta para nós. Aqueles que recusam, que não querem deixar o pecado, aqueles que querem continuar uma vida praticando mentira, praticando idolatria, no erro. Muitos vêm na casa do Senhor, mas vão em macumba para ouvir, para receber carta, não sei o que, eles fazem um monte de coisa lá. Muitos não querem
Adorar o Senhor que é espírito, que não enxerga. Muitos querem ver algo, muitos querem adorar algo. E aqui está dizendo que vão ficar de fora os feiticeiros, vão ficar de fora aqueles que praticam isso, que é abominável aos olhos do Senhor. Aleluia. E no versículo 16: eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Olha que tremendo isso. A promessa do nosso Senhor Jesus, que Ele é a estrela da manhã. Não precisa mais do sol nascer, Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol, Ele é a luz. Ele é... Olha só que tremendo isso, irmãos. O Senhor Jesus falando aqui em primeira pessoa. Eu, Jesus. Que tremendo isso. Sou a raiz e a geração da vida. Esse é o nosso Senhor a quem nós estamos adorando. Que versículo lindo isso. Estrela da manhã. Ele é tudo para nós. Não precisa mais do sol. A gente precisa aqui do sol, né? Para pegar uma vitamina, para secar a roupa. Não, para muitas coisas, né? E o Senhor está dizendo que eu sou a estrela da manhã. Não vai mais precisar do sol. Ele é tudo. Porque Ele que criou tudo. Que tremendo isso, irmãos. Versículo 17. O Espírito é novo, diz: vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha a mim. Venha quem quiser e tome de graça da água da vida. Olha que tremendo isso. Será que a gente pode dizer vem? Vem, Senhor Jesus. Nós estamos se preparando para esse dia. Ele tem uma água viva de graça. É uma água que vai ser direto do Senhor. E aqui nós sentimos já um pouquinho. E muitos querem morar com o Senhor, mas não se preparam, não arrumam a sua vida. Levam uma vida de qualquer jeito, de engano, de mentira. Como que quer entrar no céu? Como que quer morar com Jesus, aquele que deu a sua vida por nós? Aquele que derramou o seu sangue perdoando os nossos pecados. O Evangelho não é simplesmente descer as águas, não é simplesmente aceitar Jesus. A palavra do Senhor nos fala que nós temos que descer as águas para que o velho homem, né, morre e nasce um novo homem. Mas muitos só fazem isso e não têm uma vida com o Senhor. Muitos só se batizam e esquecem que tem que buscar a santidade, buscar o Senhor. Acha que aceitou Jesus, desceu as águas, não precisa mais buscar esta palavra, honrar o nome do Senhor nessa terra. Nós temos que fazer muito pelo Senhor, pelo que Ele faz por nós e fez naquela cruz. Nós já estávamos condenados, irmãos, desde o nosso nascimento. Pecado, nossa carne, ela nos leva para o pecado todos os dias. E como nós vamos vencer, matar a nossa vontade, a nossa carne, se humilhando aos pés de Jesus, buscando a santidade, buscando comunhão, estando na casa do Senhor, buscando a revelação da palavra, orando, jejuando, lendo essa palavra, meditando nela de dia e de noite para não pecar contra o Senhor, até que Ele venha. Vamos se preparar, irmãos. A igreja do Senhor, ela tem poder. A igreja do Senhor, ela é forte quando ela se prepara, quando ela sabe quem é o noivo, quando ela se coloca como noiva. A noiva, quando a Amy foi casar com o Marcelo, ela se preparou, ela foi no salão, ela ficou ali praticamente o dia todo, né, se arrumando, se maquiando. E a noiva do Senhor é assim, ela se arruma. Ela, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Me ajuda, Senhor.
E o Senhor vai lá e nos ajuda, irmãos. Porque Ele quer o nosso bem. Nós somos pais terrenos, que a gente quer dar o melhor para o nosso filho, não queremos? Imagina o nosso Pai Celestial. Ele quer nos dar melhor. Ele quer que a gente ande bem aqui nessa terra. Ele não quer que a gente anda de qualquer jeito. Muitas vezes deixando Ele triste, deixando Ele magoado, ferido, não importando pela palavra do Senhor aquilo que Ele fez. Nós temos que honrar Jesus nessa terra. Nós temos que ter um bom testemunho nessa terra. Amém? Amém. E Ele vem. Logo Ele vem. Aleluia. Logo Ele vem. Breve Ele vem. Glória a Deus. Aleluia. Quando Ele foi para aquela cruz, começou já a contar o dia. Ninguém sabe, nem Jesus, nem os anjos, somente o Pai sabe quando Ele vai vir. Por isso que nós temos que estar preparados todos os dias da nossa vida. E ainda diz mais, irmãos. No versículo 18. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Olha que forte isso. Aquele que acrescenta algo que não está na palavra do Senhor, o Senhor vai enviar as pragas dele que está neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então o homem não pode acrescentar e nem tirar. Tem que falar o que está aqui na palavra do Senhor. Aquele que tirar, Deus vai enviar as pragas para ele. Está na palavra dele. Então nós temos que ter um cuidado. A palavra do Senhor ela é muito séria, ela é fiel e verdadeira. E hoje a gente vê muitas seitas acrescentando, às vezes falando, inventando coisas que não estão aqui, tendo revelações de pessoas que já morreram e honrando pessoas que já morreram. Só aqui nesse capítulo 22 nós lemos que nós não temos que prostrar diante de ninguém, somente Jesus. Glória a Deus. Só aqui nesse capítulo, irmãos. Então somente Jesus, não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Isso é muito sério, a palavra do Senhor é muito séria. Ela não é simplesmente uma revista, um livro, não. Ela é uma palavra que é a boca de Deus. Ela é fiel e verdadeira. De repente você pensou, eu vim hoje no culto e estou recebendo esta palavra, mas quero te dizer, é uma palavra de salvação para nós. É um alerta. É uma palavra que o Senhor nos mostra que Ele nos ama. Uma palavra de intimidade com o Senhor, de se apaixonar cada vez mais, de buscar um noivo, de se preparar. Deus Santo, aleluia. Primeiro ponto, irmãos, que nós temos que fazer, aquele que ainda não aceitou Jesus, é aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. O segundo passo é descer as águas, para que todos vejam, testemunhando que nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Ontem fez 18 anos que nós descemos as águas. Eu nunca esqueço porque foi bem no aniversário da pastora Silene. E foi a melhor decisão da minha vida. Eu lembro quando nós se convertemos, o Senhor Ele passou um filme na minha mente assim. Como a gente é ignorante, né, irmãos? Tantas coisas que eu fazia de errado, eu achava que eu era certa. E o Senhor me mostrando ali, isso que tu fazia é errado, isso é errado, isso é errado. Foi muito rápido o que o Senhor fez na nossa vida. Nós ia até em terreiro, adorava outros deuses, fazia tantas coisas horríveis, nós achávamos que nós estávamos certos.
e até que o Senhor nos chamou, nunca mais largamos o Senhor. Eu não sei mais viver sem o meu Senhor Jesus, porque Ele mudou a minha vida por completo. Ele restaurou meu casamento, a minha vida, fez tudo novo, como diz a palavra do Senhor. E tu sabe que lá em Atos fala que quando os discípulos viram que Jesus foi, pela última vez que Ele apareceu, quando Ele ressuscitou, e eles estavam olhando para o céu, e os anjos falaram para ele, para os seus discípulos: o que vocês estão olhando para cima? Mas você está vendo lá, da mesma forma que Ele foi, Ele vai voltar. E Ele vai voltar de cima do céu. Ele vai voltar. Você sabia? Vale a pena você servir o Senhor. Vale a pena você perseverar. Não largue Jesus por nada. Ame Ele. Ame Ele sobre todas as coisas. Mais que teu esposo, mais que teus filhos, mais que tudo. Por isso que a palavra do Senhor fala que há divisão quando um serve ou quando um não serve. Às vezes tem briga entre família, porque aquele que não serve está nas trevas, e o que serve está na luz, não há comunhão. Mas nós temos que largar aquilo que nos afasta de Jesus, até que aquela pessoa se rende aos pés de Jesus. E muitas vezes o inimigo ele trama para que as pessoas largam Jesus por causa de muitas vezes da família. Como é que ela vai ganhar Jesus se ela também abandonou Jesus? E o segredo é, irmãos, não podemos largar Jesus por nada, honrar Ele sempre. Ninguém sabe quando vem Jesus. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Segundo aquilo que é fiel, aquilo que fez. De coração, não murmurando, mas honrando, reconhecendo quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Será que é só um Deus que você vem aqui buscar um alívio? Será que é só um Deus que você quer algo financeiro? Não. Jesus é nosso Salvador. Glória a Deus. Jesus, Ele é tudo para nós. Entrega teu coração, tua vida por completo. Deixa Ele agir. Às vezes vai doer, mas é para o nosso bem. Renuncia o pecado. Te limpa no sangue do Cordeiro. Deixa o rio jorrar sobre você. Uma água que vai te levar para a vida eterna. Onde quando nós estiver lá no céu, você vai sentir essa água sobre você. Para sempre, eternamente. E tu sabe, irmãos, que no final dos tempos, o amor de muitos está se esfriando. Você lembra o dilúvio? O que o povo estava fazendo? Casando, estando em casamento, fazendo festa, não estavam nem aí. Mas nós não podemos dormir. Nós temos que estar acordados, irmãos. Acordado. Essa palavra é fiel e verdadeira. Deixa aquilo que te magoou para trás, entrega para Jesus. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus transformar aquilo que está te doendo, a tua ferida, a dor, a angústia. Isso não pode fazer nós pararmos, porque Ele pode nos curar. Ele pode nos dar alegria novamente. E ali nós sabemos, quando Noé entrou, ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E hoje a gente vê um mundo assim, triste, irmãos, triste. Muitos que estavam na casa do Senhor não estão mais. Isso é triste, sabia? Se desviaram da presença do Senhor.
Quando fechou a porta daquela arca, veio o dilúvio, não puderam entrar ninguém mais. Todos morreram. Nós podemos, irmãos, ganhar muitas vidas para o Senhor. Ainda dá tempo. Jesus ainda não veio. Muitas vezes a gente pensa em nós, na nossa dor, no nosso sofrimento. E tem vizinhos, tem amigos nossos, cada vez andando para trás. E o inimigo coloca muitas vezes picuinhas para a gente não falar do amor dele, para a gente não ganhar vidas. Mas nós temos que ter os olhos espirituais para nós conseguir vencer e falar que Jesus vem em breve. Em breve Ele vem, irmãos. Deixa os ressentimentos de lado. Deixa a tua dor de lado, porque você está aqui. Deixa nos pés de Jesus, deixa Ele te curar. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Louvado, exaltado é o teu nome, Jesus, aleluia. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. No batismo, irmãos, nós morremos para o pecado. Podemos errar, ninguém aqui é perfeito, mas Jesus pode nos perdoar e nos ajudar todos os dias. É tudo a nossa decisão. Resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Eu só erro, peco se eu quero. O pecado é aquele natural, que a gente sabe que às vezes a gente pensa algo, daqui a pouco a gente vê, estou pensando errado. Mas estou falando daquele pecado que é decisão, é largar o pecado, largar aquilo que não agrada ao Senhor. O que é injusto, o que é errado, o que é mentira. Não vai entrar isso no céu, irmãos. A injustiça, a mentira. Eu posso enganar aqui o meu esposo, você, mas Deus eu não posso enganar. Ninguém vai poder enganar Deus. Então por isso que o Senhor nos traz uma palavra dessa nessa noite. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que a gente fale, vem, Senhor Jesus. Com o coração limpo, com o coração puro, com decisão de servir Ele. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Marcelo, pode vir adorar o Senhor. Eu quero que você comece já a refletir como está a tua vida. Nós temos que reconhecer, irmãos. Sem Deus nós não somos nada. Nada, nada, nada. Sem o nosso Senhor Jesus, a gente não é nada. Nós temos que crer que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar de todo o pecado, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Grandioso Jesus. Chegar diante de Deus com arrependimento, abandonar o pecado, nascer de novo, andar com o Senhor, buscando a Ele em oração, tendo uma vida de santidade. Como é difícil, né, irmãos? Nós vimos no culto de oração. Mas quando é algo para nossa carne, muitas vezes um aniversário, a gente vai, né? Para te ver como é algo que o inimigo não quer que a gente ore. Porque se nós estiver orando, nós vamos ter a revelação do Senhor, nós vamos ter intimidade. Por isso que o inimigo faz de tudo para a gente não estar aqui na terça orando. Porque ele não quer que a gente se chegue perto do Senhor, ele não quer que a gente se prepare, ele não quer que a gente se limpe. Ele quer que a gente fique muitas vezes amarrado nos nossos egoísmos, nas nossas dores. Ele sabe, o inimigo ele sabe quando a gente vem orar, a gente está se humilhando, a gente está abrindo nosso coração para o Senhor. Agora é muito fácil eu fazer uma festa, vai encher, porque isso é carne, não é espiritual.
mas que a gente venha ter esse discernimento, irmãos. Para o Senhor é difícil, mas nós vamos vencer porque Ele venceu por nós. Jesus venceu por nós na cruz. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Por isso que nós estamos aqui. Eu quero convidar vocês a colocar de pé neste momento. Eu quero convidar você a dizer para o Senhor Jesus: vem. Aqui, como diz o último versículo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém é concordando. Vem, amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, ora, Maranata. Vem, vem, concorde. Senhor, eu quero, Senhor, que nessa noite Tu me cure. Eu quero que Tu me transforme. Feche Teus olhos. Aleluia. Deixa o Senhor tomar conta da tua vida. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor sarar todas as feridas, dores, angústia, o passado. Peça a misericórdia do Senhor nessa noite. Aleluia. Tome a decisão de seguir o Senhor, sendo fiel a Ele. Não andando em cima do muro, mas sendo fiel a Ele. Porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. Vai nos curando, Senhor. Vai nos curando, Senhor, nessa noite, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Queremos estar preparados para esse grande dia. Ele mostrou um rio de águas vivas, brilhante como cristão. Meu filho, aleluia. E do outro lado estava a árvore da vida, Glória a teu nome. trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, Tudo vai passar. pois no trono Ele está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. O primeiro convite eu te faço nessa noite. Você que ainda não aceitou Jesus, saia do seu lugar e venha aceitar Ele. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a festa no céu. Segundo convite, você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, saia do seu lugar e venha no altar do Senhor.